O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cantemos aclamando a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim, repouso encontrará os vossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como eu estou no Pai, permanecei em mim. Agora sim, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, desde o princípio, quando nós fomos convidados pelo Senhor para vir até aqui, nós fomos convidados para meditar a palavra, para que essa palavra entre em nós, penetre em nosso coração e não se deixamos cair nenhuma delas. Muitas vezes nós estamos preparados, sempre que a gente vai na missa ou nas celebrações, a gente tem medo que deixe a Eucaristia algum fragmento na nossa mão ou que venha cair por terra. A gente não tem o maior zelo, o cuidado, tem todo aquele aparato do ministro da Eucaristia vir pegá-lo e novamente recolher, e depois o padre coloca em um lugar para abençoá-lo novamente. Mas a palavra é a mesma coisa. Por isso que devemos, no momento em que começamos a leitura, a liturgia, a gente tem que observar cada palavra, porque o Senhor vos fala. O Senhor fala com cada um de nós nesta noite. O Senhor convidou a cada um de vocês, convidou a todos, muitos não puderam vir. Mas vocês são privilegiados porque atenderam o chamado do Senhor. Né? E na primeira leitura, a gente pôde ver e sentir o poder da oração de Elias. Elias, né, foi para o Monte Horebe, que é chamado o Monte de Deus, para fazer a oração.
E lá ele estava em oração profunda, em oração comprometedora com Deus, em oração em que ele repassava toda a sua fé no Senhor. E nesta noite ele nos convida a isso, a sentir esse poder da fé e entrar em profunda oração. Hoje é a primeira noite, né, do nosso festejo, em honra a São João Batista, e ele nos convida e diz que é um momento de retiro. É um momento em que nós não devemos deixar que nenhuma dessas palavras passe despercebido, né? Ao povo da comunidade, mais ainda, que não falte nenhuma noite. Ele assim nos convida com todo fervor, com todo amor, para que nós possamos caminhar junto. E assim foi o exemplo de Elias, né? Quando ele entrou no monte para orar. E o que foi que aconteceu? Ele saiu e permanecia diante do Senhor, porque veio um vento impetuoso, mas ainda não era Deus, né? Depois veio fogo, um vento forte, fogo e tudo. Mas depois, quando ele estava lá dentro, ele sentiu aquela brisa suave. E ali era Deus. Bem no início, a Gerliana falou. Então, é realmente isso aqui que Deus está dizendo. Que nós temos que saber quando o Senhor vos fala, quando o Senhor fala conosco. Nós devemos saber e sentir. Nós não devemos ser pessoas que tenham dúvida da palavra de Deus. Quando nos acontece algo ruim, nós já imaginamos. E quando nos acontece algo de bom, nós não recebemos de braços abertos. Até porque quem diz assim, quem abandona a oração, abraça a perdição, né? Abraça o pecado. E aí, que foi que ele disse? O Senhor disse para Elias, sai daí. Então ele mostra para nós que nós temos que ter confiança no que o Senhor nos diz. Nós temos que confiar e caminhar junto, firme, com o que o Senhor fala para nós. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa e sabe que é do agrado de Deus, mas a gente ainda tem dúvidas. Será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? E na palavra ele nos encoraja, ele nos busca, ele chama, né? Ele grita. E ele diz que nós devemos ser ungidos, assim como ele, né, mandou ele sair de lá e ungir, né, para que eles confiassem mais e que ele voltasse para o seu lugar. Então, que cada um de nós voltamos para os nossos lugares. E qual seria esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos? O lugar onde nós somos abençoados, o lugar onde nós podemos fazer oração, um lugar de Deus, um lugar abençoado, um lugar aonde tem Deus no coração. Porque às vezes a gente não chega em lugares que a gente diz, meu Deus, ali parece que não tem Deus. O pessoal grita, o pessoal chora, o pessoal não respeita ninguém. Não é assim? Então é muito fácil da gente reconhecer onde tem Deus. É muito fácil. É muito simples da gente reconhecer aonde tem Deus. E aonde ele possa se fazer morada em nós, né? E bem aqui no Salmo, o que foi também que ele disse, será que alguém ainda lembra? Senhor, é a vossa face que eu procuro. Nós viemos para cá, para esse mundo, para procurar quem? Deus. Procurar a face de Jesus. Feliz daqueles que vê Deus face a face. E o Frei Leandro deixou tão claro no dia da primeira Eucaristia dos meninos. Como é que a gente tem a vida eterna? Buscando a oração, buscando a palavra, né? A Eucaristia e a generosidade. E às vezes passa despercebido por nós e nós não sabemos aonde buscá-la. E a palavra diz tão certinha que a gente fica imaginando, fulano sabe, todo mundo sabe. É só prestar atenção na palavra, né? Às vezes a gente dá um meio desvio, como vocês viram, né? Já queria começar o evangelho antes de cantar. Mas isso, às vezes, é a ansiedade de querer ver acontecer. Isso também faz parte, é a alegria, né? Desculpa, né? Para vocês, todos nós erramos, né? E é tão acostumado que eu sou e terminei fazendo isso. Agora nós vamos lá para o evangelho. Olha lá. Eita, é forte, né?
É muito difícil mesmo, realmente. Às vezes a gente se encontra numa redoma, onde nos prende, e nós temos que aprender, né, a discernir as coisas de Deus. Porque lá no subtema ele diz, não cometeis adultério. E no Evangelho ele disse, ele falou assim que não é, ele dirige mais assim aos homens, né, o adultério aqui no Evangelho. Porque naquela época as mulheres eram muito, né, excluídas. Mas isso não veio que é para ficar todo o tempo naquele tempo do Antigo Testamento, não. Essa regra é para homens e mulheres. É de igual para igual. É por isso que tem a vinda de Jesus. Para que nós viemos a compreender melhor. Como ele diz, eu não vim para fazer nenhuma mudança. Ele veio para melhorar, né? Para nós aprendermos a aceitar o Espírito Santo. Foi na pessoa do Espírito Santo que ele quer que nós sentimos Jesus. Porque ele morreu, suou sangue e água para nos dar a vida. E aí, o que ele faz a respeito do adultério? Naquela época, as mulheres que cometiam adultério, todo mundo sabe contar essa história. Elas eram apedrejadas. E os homens, pouco lhes seriam punidos. Né? Agora, depois, o que foi que aconteceu? O Senhor quer que nós respeitamos uns aos outros. Que os casais, né? Eles se respeitem. Para que esse amor seja um amor fiel, um amor mútuo. Um amor que só venha a crescer cada vez mais, né? Entre as famílias. Né? Essa blasfêmia que nós cometemos às vezes, né? É só através de um olhar nós já cometemos adultério. E ele diz lá no 6º mandamento, ele repete lá no 9º mandamento. E aí é que está a coisa, né? Nós gostamos mais das coisas do mundo, nós olhamos com cobiça, e é nessa hora que o coração fica cheio de cobiça que nós cometemos adultério. Nós devemos ter um coração puro para amar, né? E não para cobiçar. Porque tem lá, né? Quem cobiça a mulher do próximo já está cometendo adultério. E também, se você namora com uma pessoa que já está divorciado, também comete adultério. E assim vai. É muito difícil e nem é. Quando as pessoas se casam, eles têm que saber que nós devemos obedecer a Deus. Aquela promessa é feita, é uma aliança com Deus. Por isso que o Elias, lá na primeira leitura, ele disse, já mataram, né, os teus servos, já desobedeceram a tua aliança. Então ele, sozinho, ajoelhado, ficava ali buscando a oração. Então os casais que rezam, com certeza permanecem mais unidos. Então, hoje é a noite dos grupos de orações. É pela oração que nós nos sustentamos, é que nós nos desviamos dos pecados, é que nós nos desviamos das coisas mundanas, é que nós buscamos o Espírito Santo. E diz também, a mãe que ora pelo filho, né, pelos filhos, as madrinhas, né? É feliz daqueles que tem as mãezinhas que rezam por eles. Porque através da oração nós conseguimos tirar muita gente do pecado. Ou vocês nunca viram isso acontecer na comunidade de vocês? Aquele minúsculo pingo de gente que faz acontecer o conselho da comunidade em oração, ele traz. Ele traz. Porque a palavra é algo que nos atrai. A palavra de Deus nos atrai. É a única coisa que nos atrai profundamente é a palavra. Porque quando ela nos toca, nós baixamos a cabeça. Porque o maior é Deus. É Ele quem construiu todas as coisas e nos deu. Né? Nos deu por penhor. Para que nós tivéssemos uma vida leve. Para que nós carregássemos o nosso fardo e não fosse tão pesado. Para que as nossas cruzes, né, nós pudéssemos levar junto à nossa família. Então, é nos grupos de orações que nós nos fortalecemos. É nos grupos de orações
que nós buscamos a ser profeta e rei pastor. Então, por que que Deus diz sobre o adultério? Ele fala sobre o adultério. Por que que ele não quer que isso aconteça entre os casais? Será que tem alguém aí, mais ou menos assim, que sabe? Olha, em quase todas as celebrações eu vejo as catequistas falando. O nosso corpo é o templo de Deus. Você olha para mim e vê Deus. Você olha para o seu irmão do lado, você vê Deus. Porque uma pessoa humana, só Deus. Então, como é que eu sou a morada de Deus e eu vou escandalizar o nome de Deus? Eu sou a morada do Espírito Santo, que foi através de Jesus Cristo, né, que eu renovei a minha vida para os céus. Eu fui inovada, né, porque Ele morreu para que eu pudesse ser perdoada de todos os meus pecados. Reservou um lugar para mim. Fez toda essa caminhada por mim. E aí ele diz, o ser humano é a única semelhança de Deus. E é por isso que não tem perdão aquele pecado. E nem quem blasfêmia ao Espírito Santo. Porque vocês veem que na Bíblia tem muitos rodeios, muitas modalidades, muitas parábolas, muitas coisas que Jesus às vezes dá-se um desconto, não dá? Mas nesse aí, não. E será que tem alguém que nunca ouviu esse evangelho? Eu acredito que todo mundo aqui já deve de ter ouvido um dia. E aí, muitas vezes, só somos nós mulheres que temos que ser fiéis. Isso não é todo homem, não, minha gente. Não estou dizendo com todo mundo, né? A gente sabe que tem aqueles entre aspas. Mas no popular mesmo, nas conversas, os homens acham que pode tudo. Mais do que as mulheres. Ah, eu não tenho essa mancha. Se eu fizer isso, não vou ficar falado. E a mulher sempre fica, né? Só que não tem, como eu disse, pecadinho, pecadão, não. No juízo final, é uma só a conversa. Você vai com seu pecado, independentemente dele, todos é uma regra só. Então, as regras de Deus são as mesmas. E elas não mudam, não. Quando Jesus veio, ele disse, eu não vim para abolir. Eu vim para aperfeiçoar, para deixar mais claro, para você compreender com mais clareza. E se eu compreendi, resta para mim sair naquela porta e fazer as coisas do jeito que o Senhor quer que eu faça.